Depois de 40 anos de lavagem cerebral, proveniente das pedagogias mais abstrusas, o brasileiro médio tornou-se um ser desprovido de repugnâncias. Em suma, o brasileiro aguenta qualquer coisa, passivamente, com uma espécie de passividade bovina, e isto não é a troco de nada. Houve uma desconstrução da inteligência brasileira que veio à tona ao longo dessas últimas décadas, graças a ideólogos que ocuparam as cátedras que não lhes cabia ocupar, ou seja, são usurpadores, e chegamos a um ponto tenebroso em que o aluno chega ao terceiro grau e depois sai do terceiro grau sem conseguir dominar o veículo básico de expressão, que é a língua mesma. A língua, não só o português, como qualquer língua, é veículo de inteligibilidade. É pela língua, é pelo idioma que o homem é capaz de aproximar-se de maneira assintótica do ser das coisas. Mas a inteligência humana, dada a sua precariedade, é incapaz de esgotar o ser. Vamos repetir isto, que é um princípio da teoria do conhecimento de Santo Tomás de Aquino. A inteligência não esgota o ser. Só uma inteligência infinita poderia esgotar o ser. E esta inteligência não é outra senão a de Deus mesmo, o ser omniabarcante, aquele sem o qual nada poderia haver. Pois muito bem, num quadro tenebroso como este, que serventia poderia ter um curso como este, que anuncio agora a quem acompanha o trabalho do Centro Dom Bosco, o curso ao qual daremos o nome de Comentário à Suma Teológica. A serventia me parece bastante clara. A Suma Teológica é a mais importante obra de Santo Tomás de Aquino, é um dos cumes da história do pensamento humano, e não nos esqueçamos, ao dizer isto, que Santo Tomás, lá no prólogo, nos informa que irá escrever algo para educar não apenas os provectos, ou seja, os adiantados, mas também os incipientes, os iniciantes. É verdade que os iniciantes do tempo de Santo Tomás de Aquino eram adestrados no trivium. Eles sabiam o trivial. O que era o trivial? Gramática, ou seja, o DNA da língua, retórica, o uso virtuoso da língua, seja por escrito, seja oralmente, e dialética ou lógica, que é a capacidade humana de, valendo-se de raciocínios, compondo e dividindo raciocínios, a partir de premissas, princípios e evidências, chegar a conclusões. Ou seja, o iniciante da época de Santo Tomás era alguém muito melhor preparado do que os iniciantes da nossa época. Isto nos leva à convicção de que, mais ainda do que na época de Santo Tomás, uma obra como a Suma Teológica é útil para os dias de hoje, porque a altitude tem um certo poder atrativo. Quando nós olhamos para algo que é elevado, de alguma maneira nos sentimos arrojados a esta elevação. Quando nós contemplamos coisas demasiado degradantes, temos uma tendência a degradar até mesmo o nosso caráter. Pois muito bem, a Suma Teológica possui 512 questões, subdivididas em 2.669 artigos, ou objeções, contra-objeções. São 4 partes, efetivamente. A primeira parte, que é o Tratado de Deus Uno e Trino, também inclui o Tratado da Criação, e aqui a criação em sentido geral, depois a criação dos homens, depois a criação do mundo corpóreo, melhor dizendo, depois a criação do homem, e por fim também o governo de Deus, o governo daquele que é o próprio ser subsistente sobre todas as coisas que há. Essa é a primeira parte. A primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte, que integradas trazem à luz os atos propriamente humanos, a noção de vício, o que é o vício, o que é o pecado, o que são os atos que o homem é capaz de praticar, que são contrários à sua própria natureza intelectiva ou volitiva. É nesta parte bastante copiosa da Suma que se encontra o que de mais elevado já se escreveu em antropologia,
na minha opinião, o que de mais elevado já se escreveu em psicologia, com base metafísica. Pois bem, recapitulemos. Primeira parte da segunda parte, segunda parte da segunda parte, segunda, e por fim a terceira parte, que é o tratado do Verbo encarnado, ou seja, Cristo descendo ao mundo por amor e trazendo nesta descida a possibilidade humana de uma subida, de uma elevação espiritual, sem a qual o homem não sairia do atual estado de degenerescência, que é autoevidente. Não é necessário uma pessoa ser teóloga, digamos assim, para concluir que o homem mente, o homem trai, o homem mata, enfim, o homem parece, se olharmos só para a sua dolorosa imanência, alguém vocacionado aos piores atos possíveis. Pois muito bem, o Tratado do Verbo Encarnado mostra teologicamente como é possível ao homem caminhar na direção do fim último dele mesmo, que não é outro senão Deus. Deus é o fim último beatificante de todas as criaturas inteligentes. Então, assuma esse compêndio gigantesco. Nós não vamos levar adiante as aulas deste curso com nenhuma pressa. Muitas questões exigirão uma explicação prévia a respeito do arcabouço de que se vale Santo Tomás, o arcabouço filosófico, metafísico, de que ele se vale para explicar alguns conceitos. Então nós não vamos correr. Outras questões não exigem tamanha abstração, são questões mais simples, mas de todas as maneiras nós vamos ponto a ponto, questão por questão. Para quem não está familiarizado com a Suma Teológica, eu trouxe aqui só para que todos tenham ideia, um resumo esquemático da primeira parte da Suma. Em primeiro lugar, Deus em si mesmo, que é o tratado de Deus uno e trino. Primeiro, como uno em essência. E aí temos a existência ou o ser de Deus, questão 1, e ela abarca também a questão sobre se a teologia é ciência. Santo Tomás começa a Suma Teológica explicando-nos como pode-se dizer que a teologia é ciência. E ele conclui, e leva todos a concluírem, se o acompanharem em seu raciocínio, que a teologia é ciência de pleníssimo direito. Então, a natureza de Deus e os atributos divinos, eu separei alguns: simplicidade, bondade, perfeição, infinitude, ubiquidade, imutabilidade, unidade, cognoscibilidade, eternidade e por aí vamos. Operações divinas, imanentes, ciência, volição, predestinação, ou melhor, providência e predestinação. A predestinação é um capítulo da divina providência. Operações divinas transeuntes. As imanentes são aquelas que radicam no próprio Deus, como algo que está ali na sua omniperfeição. A onipotência divina é a mesma coisa que a oniperfeição divina. E as transeuntes é o tratado de potência Dei, que, aliás, faça-se aqui um breve parêntese, Santo Tomás escreveu uma larga questão disputada sobre a potência divina, que não integra a Suma Teológica, mas que tem questões que são as mesmas, porém abarcadas, trazidas à luz com diferentes tópicos, embora a partir do mesmo método dialético, nestes dois casos, que é o método da disputácio, da disputa, sobre o qual falarei ao longo das aulas. E por fim, ainda no Tratado de Deus Uno e Trino, bem-aventurança divina. E ele como trino em pessoas, as processões divinas, as relações divinas, as pessoas divinas, absolutamente consideradas, em geral, em particular, a pessoa do Pai, a do Filho, a do Espírito Santo, relativamente consideradas em ordem à essência, em ordem às relações. Isso é uma questão muito importante, é uma das quais, para as quais nós vamos ter que nos alongar. E vamos recorrer a outro tratado de Santo Tomás, que é o seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Em ordem a si mesmas, em ordem à sua missão, cada pessoa divina tem uma missão. E ainda no tratado da primeira parte da Suma, Deus como princípio de todas as coisas.
a produção das criaturas, a criação em si mesma, considerada. E aqui, a distinção das criaturas em geral, a distinção das criaturas entre boas e más, de que maneira uma criatura pode ser dita boa, como analogicamente nós podemos chamar uma criatura de má, já que ela não pode ser dita má em essência, que o mal não tem essência. A distinção das criaturas entre espirituais e corpóreas, e aí vai Santo Tomás, os anjos, as criaturas corpóreas, e dentre elas o homem, que é, vamos dizer assim, o ápice das coisas ínfimas. Nós somos o ápice das coisas ínfimas. E por fim, ainda na primeira parte, o governo das coisas criadas, em geral. Depois, em particular, quais são os efeitos deste governo? A conservação das coisas na ordem do ser. Deus é o próprio ser subsistente que, se pudesse anular o seu ato perfeitíssimo, com isto anularia toda a ordem do ser. Sem o ser não há entes, sem o sol não há sistema solar. Deus não é só o próprio ser subsistente, como ele é o horizonte possibilitante dos entes. Não há ruptura no ser. A própria circunstância de eu estar agora diante desta câmera, dizendo estas palavras, vamos dizer assim, uma evidência para quem está de posse de alguns princípios, de que não há ruptura no ser, porque se interpusesse o nada absoluto no ser, nada mais poderia vir a ser, porque o nada não tem potência para nada. O nada pode gerar. Então, se tivesse havido um nada no meio do ser, nós não estaríamos aqui agora trocando essas ideias aqui, tendo como veículo esta câmera que me filma. Então, a conservação, o movimento das criaturas, e para isso Santo Tomás nos explica o que é o movimento em toda a sua abrangência metafísica. O movimento é o trânsito da potência ao ato, ele não é só o movimento local, como nos querem fazer crer alguns físicos contemporâneos. Como Deus move as criaturas, como as criaturas movem-se entre si, como movem os anjos, em primeiro lugar, a outros anjos, em segundo lugar, as criaturas corpóreas, em terceiro lugar, ao homem. Nós estamos no universo, que é o universo do movimento, o qual não está, vamos dizer assim, presente no ser e nas operações divinas. Nem mesmo a criação comporta movimento, é o que demonstra lindamente Santo Tomás. Então, e outras coisas mais. Isso aqui foi só um breve apanhado sintético das questões abordadas na primeira parte da Suma Teológica. Então, para tocar o curso, digamos assim, eu me valerei de comentários de tomistas da escola. Vários tomistas comentaram a Suma Teológica, não foram poucos, ao longo dos séculos. Logo após a morte de Santo Tomás, já temos os primeiros grandes comentadores, mas isso é uma trajetória que vai longe no tempo. Tem um certo ápice na escola de Salamanca, por exemplo, há tratados magníficos sobre a parte da Suma que fala da lei. Por exemplo, Domingo de Soto, que foi um grande jurista, um teólogo tridentino, ele tem um tratado magnífico chamado De Justitia et Iure, sobre a justiça e o direito, que na prática não é outra coisa senão a Suma Teológica comentada e explicada. E o papel da teologia neste universo tomista, ele não é outro senão o de, valendo-se dos dados da Sagrada Escritura, dar inteligibilidade a um conjunto de realidades que não a teriam sem a própria teologia. A teologia, ela é, com relação ao fim, a mais nobre das ciências e é aquela que empresta, de alguma maneira, a sua luz a todas. É óbvio que para fazer uma adição, 2 e 2 igual a 4, eu não preciso da ciência teológica. A ciência teológica não subordina as outras com relação aos seus princípios, já que seus princípios não são evidentes. São os dados da Sagrada Escritura. A própria prova da existência de Deus na Suma parte do pressuposto de que Deus não é evidente. Deus é, como dizia o pseudo-Dionísio Areopagita, um raio de trevas luminosas. Deus é pura luz, mas para os nossos débeis olhos, Deus são trevas. Deus continua lá no ser, é como o sol. O sol é luz plena, mas o homem, com seus débeis olhos, não consegue contemplar o sol fixamente,
sem alguma proteção, senão as suas retinas serão feridas de uma maneira, digamos assim, absoluta, entre aspas. Então, a teologia é esta ciência que, com relação ao fim, ela é subordinante das outras todas, mas não com relação aos meios, diferentemente da metafísica, que, por exemplo, subordina todas as demais, porque empresta às demais os seus princípios. Todas as ciências, de alguma maneira naturais, elas precisam dos princípios da metafísica. O princípio da não contradição, não há nenhuma ciência que possa progredir sem ele, por exemplo. E Santo Tomás, logo no início da Suma, ao comentar se a teologia é ciência, ele nos vai mostrando de que modo uma ciência pode depender de outra. Depender é pender de, é ter uma dependência de. E ele nos dá o exemplo magnífico de que a perspectiva, enquanto ciência, não existiria sem a ciência da geometria. Ela pega de empréstimo os princípios da geometria. Então, estamos falando aqui de uma catedral. É uma catedral imensa em que cada pedacinho tem um sentido específico que se relaciona com o anterior, com o posterior, se relaciona com outros que estão muito mais à frente. É uma catedral imensa cuja luz só pode ser percebida minimamente em seu conjunto. Por isso que é um estudo para a vida inteira. Este comentário é só uma tentativa de trazer uma síntese para quem se interessa por questões metafísicas e questões teológicas, daquilo que é grandioso a ponto de fazer com que as pessoas que se colocam a estudar a Suma Teológica passem anos e anos e sempre a descobrirem novos horizontes noéticos, ou seja, novas verdades que estão ali em algum daqueles pontos deste imenso vitral. E a cada vez que a pessoa entra com amor, o amor é uma pré-condição gnosiológica, é com amor, é pelo amor que nós conhecemos as coisas. Nós não temos a tendência de conhecer aquilo que desprezamos, que não amamos. Agora, o amor, ele arroja a nossa inteligência de uma maneira esplêndida. Então, Santo Tomás é essa catedral que só pode ser entendida por amor, com o amor, e esse amor não é outro senão o amor que Santo Tomás pegou de empréstimo, aquele que é o próprio amor. É do sangue vertido por Cristo na cruz, é com este sangue, ele significa o seguinte: Cristo mereceu com ele o que nós não somos capazes de merecer com os nossos próprios atos. A nossa salvação, no sentido pleno do termo, ela se dá graças aos méritos de Cristo, do sangue de Cristo vertido na cruz, e não aos nossos próprios méritos, já que, mesmo do ponto de vista metafísico, nós somos levados a concluir que o homem não tem potência para o infinito. O infinito, que é Deus, só pode ser alcançado pela criatura com a ajuda do próprio Deus, e essa ajuda não tem outro nome senão graça. Fica o convite às pessoas interessadas nestas questões. Já em junho, o curso estará disponível na Universidade Online São Jerônimo. O Centro Dom Bosco vai divulgar isto pelas redes sociais. E rezem em minha intenção para que eu consiga levar de maneira razoável adiante esse projeto, que é um projeto que, pela magnitude, ele chega a assombrar um pouquinho, mas vamos tentar fazer isto com o seguinte no horizonte: é preciso partilhar as verdades contempladas. Isto foi o que Santo Tomás fez em toda a sua trajetória. Nós que o seguimos, com todos os nossos defeitos, vamos tentar passar um pouquinho dessa grandeza nas aulas que se seguirão aí no curso. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, e que Nossa Senhora, que os escolásticos chamavam de omnipotência supplex, que é onipotente em suas súplicas a Deus por nós, miseráveis pecadores, que ela seja a guia, porque neste caso o barco pode até afundar, mas nós não vamos morrer afogados. Um grande abraço a todos.